A história de hoje nos leva até a cidade de Rugby, no condado de Warwickshire, na Inglaterra. Cerca de 80 mil pessoas vivem ali e, em 2018, uma das moradoras era Louise Porton, uma jovem de 23 anos, mãe de 2 meninas. Quando Louise completou 18 anos, nasceu sua primeira filha, Lexi. O pai da criança, Chris Draper, também foi pai da segunda menina, Scarlett. No entanto, a relação entre os dois começou a se desfazer e Louise logo se envolveu com outra pessoa. Ela se mudou de Willenhall para Rugby e cortou completamente o contato entre Chris e as filhas. O homem jamais chegou a conhecer Scarlett. Além disso, Louise contou ao novo parceiro que ele era o pai da caçula, embora isso não fosse verdade. Mesmo assim, esse relacionamento também não durou muito. Louise enfrentava sozinha os desafios de ser uma mãe jovem. Frequentemente, recebia a ajuda da irmã e de outros familiares para cuidar das meninas. Ela vivia com as filhas em um apartamento no Beechwood Court e trabalhava parcialmente como modelo. Em suas redes sociais, mencionava estar disponível para diversos tipos de ensaios e colaborações, fosse por dinheiro ou troca de serviços. Sob o pseudônimo de Lollipop, participou de sessões fotográficas nos estilos glamour e sensual. Outra fonte de renda de Louise eram encontros com homens, e ela quase não impunha limites nesse sentido. Em uma ocasião, ela sugeriu a um dos homens que passassem a noite no quarto onde as filhas geralmente dormiam, contanto que tudo fosse feito em silêncio. Em outro momento, quando as meninas estavam sozinhas, ela saiu de casa para encontrar um homem em seu carro. No início de 2018, o estado de saúde da filha mais velha começou a preocupar. No dia 2 de janeiro, Lexi foi levada ao hospital com dificuldades respiratórias. Os médicos suspeitaram de uma infecção no trato respiratório e, após alguns exames, autorizaram o retorno para casa. No entanto, 2 dias depois, em 4 de janeiro, a situação piorou repentinamente. O paramédico David Woods Thomas, que atendeu ao chamado, ficou desconcertado. A menina estava imóvel e parecia que a situação era grave. Foi possível estabilizá-la apenas graças à ação rápida e competente da equipe médica. A hipótese era de que se tratava de um processo inflamatório severo. Louise explicou que a filha costumava ter convulsões. Porém, o que chamou a atenção de David foi o comportamento de Louise. Embora parecesse preocupada, não demonstrava a angústia profunda que normalmente se espera de um responsável em circunstâncias assim. Após o tratamento com antibióticos, Lexi foi liberada novamente. Alguns dias depois, em 15 de janeiro, Louise voltou a acionar os serviços de emergência. Os socorristas chegaram em apenas 9 minutos. O apartamento estava com a temperatura baixa. Um dos profissionais, Mark Mitchell, anunciou sua chegada, e Louise os conduziu até o quarto. Lá, no chão ao lado da cama, encontraram a menina. Louise contou que havia dado banho nela e depois a encontrou naquele estado. Quando Mark tentou ajudar, percebeu que já era tarde demais. Não havia mais sinais de reação e o corpo estava rígido. A pele de Lexi estava pálida, os lábios azulados. Ficava claro que qualquer tentativa de reanimá-la não surtiria efeito. Às 0h50, Mark registrou oficialmente que o coração dela havia parado de bater. Ele também informou Louise que, em sua opinião, Lexi já estava sem sinais de vida fazia algum tempo. Louise começou a chorar, mas, segundo Mark, as lágrimas duraram menos de 1 minuto. Em seguida, ela apenas saiu do cômodo. Lexi foi cuidadosamente enrolada em cobertores e Mark a levou até a ambulância. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Coventry. No veículo estavam Louise, outro profissional de saúde e um policial. Após isso, foram iniciados os procedimentos padrão que costumam ser seguidos quando ocorre uma perda repentina e sem explicação de uma criança. Foi solicitada uma análise técnica.
Os profissionais da saúde tentaram entender o que havia acontecido, mas não encontraram uma causa evidente. Os resultados ainda estavam sendo aguardados. As câmeras de segurança mostraram que, poucas horas antes da tragédia, Lexi entrou no apartamento com Louise e Scarlett. Animada, falante, cheia de energia. Passar por uma perda assim é uma dor que muitos nem conseguem imaginar. No entanto, o comportamento de Louise causava estranheza. Já no dia seguinte ao ocorrido, ela estava usando o aplicativo Meet Me, aceitou 41 novos contatos e trocava mensagens com homens pelo Badoo. Para um deles, ela disse que sua pequena havia partido no dia anterior. Diante da resposta solidária, Louise reagiu de forma fria. Tá tudo bem. Naquela mesma noite, ela já estava combinando um encontro com outro homem. Em uma das mensagens, chegou a dizer: "Agora estou sozinha." Quando Louise foi até a agência funerária para discutir a cerimônia de despedida de Lexi, seu comportamento não lembrava em nada o de uma mãe que passou por uma tragédia pessoal. Ela ria, fazia piadas e até ligou por vídeo para alguém. Enquanto a investigação seguia em andamento, Louise e Scarlett foram temporariamente hospedadas em um hotel próximo. Apenas 2 dias depois de visitar a funerária e menos de 3 semanas após a perda de Lexi, os serviços de emergência receberam uma nova ligação. Isso aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2018. Louise circulava pela cidade de Rugby. Seu carro foi visto nas ruas Barbie Road, Dunchurch Road e Russellheim Way. Depois ela parou em um posto de gasolina e, em seguida, em um estacionamento de shopping, onde ligou para o número 111, uma linha médica voltada para situações que não são consideradas emergenciais. Ela informou que estava no carro e que sua filha mais nova, Scarlett, estava na cadeirinha, sem sinais de reação. O atendente perguntou se ela podia tentar acordá-la de alguma forma, mas Louise respondeu que não conseguia. Ela explicou que não ligou para o número 999 porque tudo parecia não urgente. Quando os paramédicos chegaram, encontraram um cenário que ninguém da área médica gostaria de presenciar. Scarlett já estava imóvel fazia algum tempo e sua pele estava extremamente fria. Um dos profissionais relatou mais tarde que a menina estava totalmente sem reação e gelada. Ao ser questionada sobre o que teria acontecido, Louise respondeu que a filha estava com gripe e que a irmã mais velha havia partido 2 semanas antes. As 2 meninas de Louise, Lexi e Scarlett, haviam sido perdidas com um intervalo de menos de 3 semanas. Mesmo assim, a mãe parecia tranquila e não demonstrava medo ou desorientação. Mesmo depois de tudo, seu comportamento era distante e gelado. Quando perguntaram o que ela pretendia fazer com os pertences da filha, ela apenas bocejou. Após a perda das 2 meninas em sequência, os médicos chegaram a uma conclusão preocupante. Não poderia ter sido uma coincidência. Nenhuma das 2 apresentava sinais de problemas naturais de saúde. Ao mesmo tempo, a relação entre Louise e sua mãe, Sharon, começou a mostrar sinais de desgaste. As postagens de Sharon nas redes sociais deixavam claro que havia um conflito crescente, que se intensificava. Uma dessas postagens, feita no dia 11 de março de 2018, dizia o seguinte: "Sinto tanto a sua falta, mas ser chamada de mentirosa dói mais do que levar uma pancada e cair no chão, e depois ouvir que eu não sou nada para você. Obrigada, Lou. Eu te defendi todo esse tempo depois que minhas netas se foram. Obrigada pela forma como você me agradeceu ontem. Sempre estive ao seu lado, nunca falei mal de você, mas você realmente magoou sua mãe? Obrigada, Lu." Apenas 9 dias após aquela publicação, algo aconteceu que mudou tudo. No dia 20 de março de 2018, Louise Porton foi detida por suspeita de envolvimento na partida precoce de suas filhas. Os laudos periciais já estavam prontos e confirmaram os piores receios.
A causa da perda das duas meninas foi uma interrupção das vias respiratórias, aparentemente provocada. Além disso, tanto Lexi quanto Scarlett apresentavam sinais de lesões anteriores, sugerindo que talvez tenham passado por situações de força. Os resultados mais preocupantes vinham da filha mais nova. Ela já havia apresentado dificuldades para respirar anteriormente e possuía danos internos na região do pescoço, compatíveis com uma pressão externa repentina. A notícia chocou a todos. Até então, Louise só tinha tido um incidente com a lei aos 15 anos, quando enganou a polícia. Fora isso, não havia registros contra ela. Mas agora estaria mesmo ligada a duas perdas tão trágicas? Ela negava tudo e dizia não entender o que havia acontecido. No entanto, suas explicações geravam cada vez mais dúvidas, e as evidências reunidas sugeriam que aquilo dificilmente teria sido um acaso. Louise foi liberada e a investigação prosseguiu. Após sua detenção, a mãe de Louise, Sharon, voltou às redes sociais para responder às pessoas que a acusavam de omissão ou de saber o que estava acontecendo. Ela declarou que não tinha qualquer envolvimento e, em suas palavras, estavam espalhando bobagens sobre ela. Disse ainda que não fazia ideia do que se passava. No dia 28 de março de 2018, Louise voltou ao Facebook, trocou a foto do perfil e escreveu: "Sorria e dane-se quem te odeia." 3 meses se passaram desde sua prisão. Em junho daquele mesmo ano, ela tentou vender roupas de uma das meninas por apenas 20 libras nas redes sociais e 9 meses após a tragédia, publicou: "Meus anjos partiram cedo demais. Vocês estarão sempre no meu coração. Que descansem em paz." Louise continuava insistindo que não tinha nenhuma ligação com o ocorrido, mas a polícia seguia com a apuração. O caso ganhava cada vez mais elementos preocupantes. A ex-proprietária do imóvel onde Louise morou entre agosto de 2016 e novembro de 2017 contou que quase não via as filhas com ela. Segundo relatou, Louise fazia de tudo para manter as meninas afastadas. Irritava-se com frequência e falava de forma ríspida com elas. A dona da casa lembrou de ocasiões em que ouvia choros, seguidos por gritos de Louise mandando que se calassem, especialmente quando não obedeciam. Em um momento, Lexi estava muito agitada e sua mãe a puxou com força pelo braço, mandando que se levantasse do chão. Mais tarde, os investigadores analisaram os registros médicos da menina e concluíram que a causa do seu estado delicado não era uma simples gripe, como pensavam no início, mas sim algo muito mais alarmante, algo que a impedia de respirar normalmente. Enquanto Lexi ainda estava hospitalizada, Louise foi ao banheiro e tirou fotos provocativas, usando pouca roupa. Além disso, entrou em contato com um fotógrafo e fez uma proposta íntima por 300 libras. Disse que, por esse valor, ele poderia fazer o que quisesse. No exato momento em que os médicos lutavam pela vida da filha, Louise trocou cerca de 80 mensagens com um segurança que conheceu na emergência do hospital. Mais tarde, a polícia apreendeu seu celular, o que permitiu descobrir ainda mais informações inquietantes. Um dia antes da tragédia, Louise enviou uma mensagem ao homem: "Estou me sentindo péssima. Minha filha de 3 anos está muito doente. Essa gripe horrível acabou com ela. Os médicos disseram que ela não vai resistir." Embora, na verdade, nenhum médico tivesse dito isso a ela. Suspeitas aumentaram não só por causa das mensagens, mas também pelo histórico de buscas dela na internet. Depois que Lexi teve alta no dia 4 de janeiro, Louise começou a procurar frases como: "É possível parar de respirar se o nariz estiver entupido e a boca tampada? Quanto tempo dá para reverter um afogamento? E por que meu filho parou de respirar?" Ela se interessava por matérias com títulos como "Criança é reanimada 2 horas após se afogar" e "O que acontece com o corpo depois de..." Você entendeu. Poucas horas antes de chamar os serviços de emergência, Louise digitou no buscador:
Quanto tempo leva para uma pessoa esfriar? Ela alegou que tudo isso não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com a filha. As provas continuavam se acumulando. Em mensagens para outras pessoas, ela dizia ter medo de perder também Scarlett, a segunda filha. Mas as câmeras do hotel onde elas estavam mostravam Scarlett animada e sorridente. No dia 1º de fevereiro, Louise mandou uma mensagem para um homem chamado Patrick no WhatsApp. Pode me mandar 30 para o combustível? Preciso levar a Scarlett no hospital. Te devolvo na quarta. Ela tá mal. Não quero perder outra. Patrick respondeu. Liga para o resgate, não espera, querida. Louise respondeu. Eu liguei, disseram que é para ir por conta própria. Você consegue ou não? Por favor, eu devolvo. A investigação acredita que o pior já tinha acontecido dentro do quarto do hotel, antes mesmo dela levar Scarlett até o carro. As câmeras mostram Louise abastecendo o veículo e acredita-se que, naquele momento, a menina já não reagia ou estava por um fio. Mais tarde, Louise afirmou que essas acusações não eram verdadeiras e que sua filha ainda estava viva quando saíram juntas. Em janeiro de 2019, exatamente um ano após a perda de Lexi, o Ministério Público formalizou as acusações. Louise foi chamada ao tribunal, onde confirmou apenas seu nome, data de nascimento e endereço. Negou todas as acusações e declarou: minhas filhas nunca atrapalharam minha vida. Sempre tentei fazer tudo por elas. Até hoje, não entendo o que aconteceu de fato. Ser mãe sozinha era difícil, especialmente sem dinheiro, mas, segundo ela, nunca pediu ajuda a ninguém, e qualquer sugestão de que tentou tirar vantagem da situação de saúde da filha era mentira e ofensiva. Durante as audiências preliminares, o pai de Louise recebeu uma advertência do juiz por tirar uma foto da filha pela porta da sala de audiência. No Reino Unido, fotografar dentro de tribunais não é permitido, mas Jeffrey, pai dela, alegou que achava que fazer isso do lado de fora não era proibido. Disse que queria mostrar a imagem à irmã mais nova de Louise, com quem não se viam há tempos. O juiz decidiu não puni-lo, mas alertou. Não vejo má intenção no seu ato, mas foi algo extremamente imprudente. Considere-se consorte e tire lições disso. Também ordenou que as fotos fossem apagadas. Em julho de 2019, Louise Porton enfim enfrentou o julgamento. Ela manteve a posição de que não era responsável pelo que aconteceu com as filhas. Disse que elas sempre lhe traziam alegria, que as amava de verdade e que fazia o possível para estar presente. Não foi fácil, disse, mas eu dava conta. A gente passeava, ia em parques, eu tentava dar a elas tudo o que podia. Quando questionada sobre conversas com conotação íntima e encontros com homens em troca de dinheiro, respondeu que, naquele momento, não havia recebido o benefício dos serviços sociais e estava enfrentando dificuldades. Promotor Oliver Saxby afirmou que talvez a mulher realmente precisasse de um pouco de espaço pessoal, mas, considerando o que aconteceu depois, em um contexto onde os motivos de duas tragédias não foram esclarecidos e os indícios apontavam para a ação de alguém, era difícil não desconfiar de que as meninas poderiam estar atrapalhando o estilo de vida que ela desejava levar. Tudo indicava que a interferência na respiração das duas garotas foi intencional e apenas uma pessoa poderia ter feito isso. David, um profissional da área médica que atendeu o chamado para ajudar Lex no dia 4 de janeiro, contou que, em sua segunda visita, viu Louise segurando uma taça de vinho. Segundo ele, ela disse: é o mesmo socorrista que veio por causa da Lexi. E até parecia feliz em vê-lo. Outro paramédico, Mark, que posteriormente encontrou Scarlett na cadeirinha do carro, afirmou que tudo indicava que o pedido de socorro havia sido feito tarde demais. No tribunal, Louise disse que tinha dificuldade para se aproximar das pessoas e não sabia demonstrar sentimentos, mas nenhum laudo médico identificou qualquer condição que pudesse explicar seu comportamento.
Também foi relatado que ela frequentemente deixava as filhas sem atenção, preferindo conversar em aplicativos de relacionamento, onde oferecia suas fotos em troca de presentes. Uma de suas ex-amigas contou em uma entrevista que Louise costumava deixar as meninas com o pai para passar os finais de semana bebendo e se divertindo. As buscas que ela fazia na internet falavam por si. Suas muitas mensagens levantavam ainda mais dúvidas, pois nelas ela afirmava que médicos teriam a Hamid alertado sobre a gravidade da situação de sua filha, algo que, na realidade, nunca aconteceu. Nas gravações das câmeras de segurança, a garota parecia estar bem. O que causou mais indignação foi o fato de que Louise demorou muito para pedir ajuda de emergência, tanto que, quando o fez, já não havia mais chances reais de salvar as meninas. Na sala do tribunal onde o caso foi julgado, muitos tiveram dificuldade para ouvir tudo aquilo. Em agosto de 2019, após 5 semanas de julgamento na Corte Real de Birmingham e 5 horas de deliberação, o júri considerou Louise Porton culpada em ambas as acusações de forma unânime. Ela foi condenada à prisão perpétua com um tempo mínimo de 32 anos. A juíza Yip classificou suas atitudes como friamente calculadas e sem compaixão. Em sua declaração, a magistrada afirmou: "Independentemente de como aconteceu, você mesma tirou de cada uma de suas filhas a chance de viver, e só chamou ajuda quando já era tarde demais. Tenho certeza de que, naquele momento, você sabia exatamente onde suas atitudes levariam. O motivo pelo qual fez isso só você conhece. Quem amava Lexi e Scarlett não consegue entender como alguém pode fazer algo assim. Elas eram inocentes e indefesas e deveriam se sentir seguras ao seu lado. Mas você tirou isso delas." A juíza também comentou a ideia de que as crianças atrapalhavam o estilo de vida da mãe, dizendo que esse argumento não se sustentava diante das provas apresentadas no julgamento. Acrescentou ainda que, na sua opinião, os episódios de janeiro, quando Lexi foi internada com sérios problemas, também não aconteceram por acaso. Pai de Lexi e Scarlett, Chris Draper, em uma declaração lida no tribunal, disse: "Você era a mãe delas. Era seu dever estar presente, cuidar e proteger. Mas para você, elas foram apenas um incômodo. Por quê? Se os serviços de proteção à infância tivessem me escutado ao menos um pouco, talvez tudo tivesse sido diferente. Não consigo parar de pensar nisso nem de dia, nem de noite. Como é possível que essas duas pequenas não estejam mais aqui, simplesmente porque Louise não se importava com elas? Eu sinto repulsa por ela, e nenhuma punição vai mudar o que aconteceu. O que mais dói é que mal tive tempo com Lexi e sequer conheci Scarlett. Nunca vamos vê-las no primeiro dia de aula, não vamos comemorar seus aniversários. Elas não vão crescer, nem formar suas próprias famílias. A única coisa que traz um mínimo de consolo é saber que agora elas estão juntas." Durante a leitura da sentença, Louise estava sentada, com a cabeça baixa, encarando o chão. Nenhuma emoção era visível em seu rosto. O representante da polícia do condado de Warwickshire, Pete Hill, admitiu que nunca conseguiu entender o que a levou a fazer aquilo. Ele destacou que Louise mentiu diversas vezes, tanto para pessoas próximas quanto para profissionais, apenas para esconder a realidade. E durante toda a investigação, ela não demonstrou qualquer sinal de arrependimento ou empatia. O que ocorreu com uma das meninas se repetiu com a outra, da mesma forma. Ao final, ele agradeceu aos jurados pelo trabalho cuidadoso. Eles analisaram todos os detalhes do caso e conseguiram enxergar a verdade, mesmo com o peso daquela história. Louise Porton cumpre pena na prisão de Foston Hall e poderá solicitar liberdade condicional em janeiro do ano de 2051. Segundo informações, durante o tempo em que está presa, ela enfrentou hostilidade por parte de outras detentas, foi ofendida e até mesmo alvo de cusparadas.
Em setembro de 2019, foi realizada uma cerimônia de despedida na cidade de Walsall. Os caixões foram levados até o local em uma antiga carruagem puxada por cavalos. O pai das meninas, Chris, deixou uma homenagem comovente nas redes sociais. Escreveu que elas eram imensamente amadas e que sempre ocupariam um espaço em seu coração. Ele encerrou a publicação com palavras de adeus. Após a condenação de Louise, sua mãe, Sharon, falou publicamente sobre o ocorrido. Disse que algo parecia ter se rompido na mente da filha. Ela se transformou em outra pessoa e irreconhecível. Minha menina de antes não existe mais, afirmou. Não consigo mais considerá-la minha filha. Sharon também expressou profunda frustração com a atuação dos serviços de proteção. Não entendo por que nada foi feito. As consequências estão nas mãos deles. Muito disso poderia ter sido evitado. Segundo ela, semanas antes da tragédia, várias pessoas haviam procurado os órgãos responsáveis, fazendo alertas sérios, mas nenhuma ação foi tomada. Sharon acreditava que a mais nova, Scarlett, deveria ter sido levada para um ambiente seguro. Em fevereiro de 2020, foi divulgado que Sharon, aos 48 anos, havia falecido. Um porta-voz da polícia de West Midlands informou que foram chamados após a mulher ser encontrada sem vida em uma casa em Willenhall. Nenhum indício de circunstâncias suspeitas foi identificado. A ligação entre as irmãs sempre foi única. Lex e Scarlett deveriam crescer juntas, descobrindo o mundo lado a lado. Havia tanta luz e promessas no caminho delas, mas quem deveria protegê-las tirou tudo isso. Pensar pelo que passaram é algo realmente doloroso. Resta a esperança de que, com o tempo, aqueles que as amavam consigam encontrar forças para iniciar um processo de cura interior.